Olá, bom dia para você, bem-vinda, bem-vindo. Hoje vamos mergulhar no mundo da literatura e dos negócios que envolvem a produção de livros. Sexta-feira, próximo dia 6 de outubro, começa a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, considerada a maior feira literária do Nordeste, no Centro de Convenções em Olinda. É a oportunidade para você conhecer escritores, editoras, participar de atividades que, por exemplo, ensinam a investir nesse universo de conhecimentos. Tem programação para adultos e para crianças, lançamentos de livros, cursos, palestras, espetáculos. No Poder e Negócios de hoje, vamos falar sobre as novidades. Nós estamos com o escritor e organizador da Bienal, Sidney Nicéias. Bom dia, Sidney, bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer assim, a gente falar sobre cultura, sobre literatura, sobre livros e sobre a economia criativa, que muitas vezes é deixada em segundo plano nas políticas públicas. E como a gente precisa, ainda mais estando no Nordeste brasileiro, a gente está muito longe do eixo Sul-Sudeste, que é onde o volume de negócios e a cadeia do livro acaba fluindo de maneira mais intensa. Então a gente tem um desafio sempre muito grande e é uma honra para a gente ainda não, cada vez mais a gente se consolidar como a terceira maior feira literária do Brasil, né? Então, para a gente é muito bom poder realizar mais uma edição, são quase 30 anos, são 28 anos de Bienal. Bom para vocês que realizam e para nós que temos a oportunidade de estar diante desse universo, né? Inclusive, gente, este ano a Bienal vem com um tema muito forte e provocante. Faz com que todo mundo reflita, veja só, fome de quê? Você é o que você lê. Por que, Sidney? Pois é, Meire, fome de quê, né? Quais são as nossas fomes hoje, né? A gente, claro, no topo, aí a gente tem a fome biológica, né? A necessidade de alimento, realmente de comer, mas existem muitas outras fomes no universo que a gente tem. É muito interessante, quando você pega as sociedades mais primitivas, todos os povos se adaptaram à natureza para ter uma vida mais plena. A gente fez o contrário, a gente tenta adaptar a natureza a um modo de vida nosso cada vez mais complicado. Então, é muito importante a gente parar para refletir quais são as nossas fomes, não é? E por que a fome de ler, a fome de literatura, ela é vital também para a gente, não é? Porque a gente só vai transformar a realidade a partir de um pensamento crítico, de uma visão mais ampla, e é o que a literatura oferece para a gente. Então, a gente acabou aí trazendo dois nomes maravilhosos. A gente, inclusive, está com imagens aqui de um dos homenageados. A gente vai dar uma pausazinha aqui para falar dos homenageados, que tem um peso imenso na nossa cultura. Você que respira cultura, né? E também na educação, na construção de uma consciência crítica, né, gente? A gente está com imagens aqui da cirandeira Lia de Itamaracá, né, que é uma mulher incrível, nos representa demais. E também tem o outro homenageado, que é o pensador e ativista político Josué de Castro. Esse ano marca aí os 50 anos da morte dele. E Josué, é muito interessante esse link, né? Porque a Bienal sempre homenageia alguém de maneira póstuma e alguém que está ainda na ativa. Então a gente foi buscar Josué de Castro, que é o sociólogo da fome, que é o cara que é um dos brasileiros, olha, mais ilustres de todos os tempos. Falar sobre a geografia da fome não é simples ainda mais para a época em que ele degustou esse tema e nos trouxe à luz da realidade, né? Como está atual a obra dele? Infelizmente, a gente gostaria muito de que fosse uma obra datada, que refletisse uma época da humanidade, mas infelizmente ainda é muito atual. As reflexões sobre a origem da fome e suas ramificações na sociedade, elas são muito profundas. E Josué, ele influenciou muita gente, inclusive na cultura. A gente tem um movimento Mangue Beat aqui, onde Chico e Fred 04 se inspiraram na obra dele e trouxeram para aquele movimento do Mangue. E aí a gente vai, dessa base de reflexões acerca da fome, a gente pula para a Lia de Itamaracá hoje, quer dizer, alguém que veio realmente de baixo. Cantora, atriz, compositora, cirandeira, patrimônio vivo de Pernambuco. Fantástica, a Lia é fantástica. Então, assim, há um link muito interessante entre a análise da fome e o trabalho e a vida de Lia de Itamaracá. Não é? E isso tudo é mote para a gente refletir, conversar o que é a literatura, senão a oportunidade que a gente tem de parar para refletir sobre as coisas, né? Como foi que vocês chegaram a esse encontro de Josué com Lia de Itamaracá? Na verdade, a ideia, a gente está sempre procurando provocar
o pensamento, né? E a ideia da fome, os Titãs estão fazendo daquela turnê de reunião, então eles têm uma música muito conhecida, né, que fala sobre a fome. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? E isso acabou meio que trazendo a ideia da gente pegar o Josué, que foi um cara que influenciou o Mangue Beat, como a gente já falou, e tem um trabalho muito profundo. E a gente ficou muito, quem a gente vai trazer hoje que poderia fazer um link interessante, né, com o Josué. E aí é muito interessante porque é mulher, é negra, é a cultura viva de fato, né? Lia representa um monte de coisas assim importantes. Então navegar, que não são exatamente extremos, mas navegar nessas duas figuras é abrir um leque de possibilidade de reflexão muito grande. Então é isso que a gente está mais uma vez fazendo na Bienal, fazendo eclodir ideias e discussões acerca dos problemas que nós temos, e a fome é um dos principais problemas, seja ela biológica, seja ela a fome de civilização que nós temos, de civilidade, não é mesmo, da gente se reconhecer enquanto pessoas que podem transformar e não ser apenas mais um nesse muro imenso que a gente criou. E a gente só constrói uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, diante do conhecimento e de exemplos, Perfeito. Como esses homenageados, né, gente? Serão mais de 9 mil metros quadrados de área ocupados na Bienal, né? Que tipo de programação vocês programaram, né, que vocês estipularam para nos instigar a participar desse movimento cultural? A Bienal é um palco bem interessante, porque a gente tem o pessoal já consolidado na literatura e na cultura de maneira geral, mas a gente tem o autor independente, a gente tem as pequenas editoras. Então, a gente tem muita gente desse universo criativo dentro da Bienal. E a gente tem, por exemplo, além dos autores, das mesas que vão estar lá no Auditório Círculo das Ideias, a gente tem a Bienalzinha, que é voltada exclusivamente para as crianças, e é muito interessante porque há um aspecto muito lúdico, né, que é desenvolvido dentro da Bienalzinha. A gente tem a área do Artist Alley, que é aquela galera das ilustrações, pessoal que inclusive muita gente se autopublica, então o pessoal está lá. Tem gente que desenha na hora, que faz a ilustração na hora, tem caricaturista, tem gente que tem um trabalho maravilhoso no lado, por exemplo, do terror. Né? A gente tem a área geek, que é muito forte também. Né? Então, assim, são segmentos dentro, né, do pavilhão que o visitante vai poder, assim, E sabe o que eu acho brincar, também né? que é fantástico? Veja, tem público para cada tipo de programação. A gente está com algumas imagens aqui de edições passadas, inclusive na última edição muita gente estava de máscara ainda, porque a gente estava saindo de uma pandemia, né? Teve um cuidado excessivo, né, com o recebimento mesmo do público, sanitização, a gente acompanhou de perto e agora a gente está numa outra fase. A gente não vai falar nem de volume de negócios agora, porque a Bienal, ela fomenta muitos talentos, ela desenvolve muita criatividade e depois da realização dela, ela sai assim, multiplicando, né? Investimentos, recursos, né? Nascem novos talentos. Projeto, né? Isso é incrível. Como é que vocês programaram? Como é organizar um evento desse porte, Sidney? O pensamento lá daqui a Bienal não se resume a um evento presencial de 2 em 2 anos. Né? Então, nós criamos a plataforma Bienal, né? Onde tem vários bate-papos, painéis que são feitos de maneira virtual. A própria Bienal vai ter painéis online e os presenciais também, quer dizer, a gente está trabalhando essa hibridez lá. E a gente pensa, na verdade, acho que a palavra que fica é legado, né? A gente quer que, na verdade, a Bienal ela transcenda o aspecto de evento. E ela se torne, de fato, uma plataforma onde a gente possa desenvolver a leitura, desenvolver novos leitores. A gente tem muitos projetos nas comunidades que a gente faz. E vou falar sobre esses projetos porque, gente, o Sidney ele é muito engajado com atividades para pessoas que não têm recursos. E aí eu quero que você fale sobre isso daqui a pouquinho, até porque na Bienal muita gente que não tem condição de pagar vai ter acesso, né, aos lançamentos, a toda a programação. Como é que vocês captam patrocínio para manter tudo isso vivo, Sidney? É uma guerrilha, né? A gente monta uma trincheira e a gente vai atrás da captação. Eu sou diretor-geral da Ideação, né? A gente ainda tem a Vox, que é comandada por Guilherme Robalinho, e a gente tem a Companhia de Eventos, que é a produtora que criou, inclusive, o evento, que é de Rogério.
Então, existem várias frentes, desde o patrocínio privado ao patrocínio público, aos convênios que a gente consegue fazer, emendas parlamentares, a gente vai atrás também daqueles parlamentares que têm visão cultural, para a gente tentar puxar a verba. É uma luta muito grande, a gente gostaria, inclusive, de ter um apoio maior do governo do Estado, assim, para que a Bienal fosse, de fato, reconhecida com o potencial que ela tem. São 28 anos já de atuação. Mas a gente não está fechado a ninguém, pelo contrário, a gente está sempre dialogando e buscando soluções. Porque quando a gente, claro, a gente quer que o público esteja presente, a gente quer que o pessoal compre livros, a gente quer que os estandes, o pessoal venda livros, mas a gente quer que haja um impacto cultural, de fato, nas pessoas. A gente quer que aquelas pessoas saiam de lá movidas para ler, para comprar mais livros. Muita gente fala, poxa, livro é caro. Você dá hoje, por exemplo, R$70, R$80 num livro, não é barato. Mas a gente dá R$2.000 fácil num telefone, que a gente vai usar no máximo 2 anos. Estou sendo bem otimista, porque ele vai perdendo a capacidade, vai enchendo a memória. Tudo é estímulo, né? E é o potencial, o valor que a gente dá. Não é? Sim, Um livro que fica 200 anos numa prateleira por R$70 não é caro. Então, eu sou de um tempo que eu tinha que sair de casa para ir para uma biblioteca para pesquisar, para fazer trabalho de escola. Hoje a gente pega o celular e está aqui. Então, assim, essa necessidade de também ir em busca é muito bom para a maturidade, né? Para a evolução intelectual. Agora, para participar dessas oficinas, da contação de histórias, tem bate-papos também, viu, gente, com o autor, lançamento de livros, espetáculos. É preciso pagar ou precisa se inscrever de alguma forma? Na prática, como é que o público vai ter acesso? Na verdade, existe o acesso ao Centro de Convenções nos dias, né, de 6 a 15 de outubro, então há um ingresso que tem que ser pago, inclusive tem um ingresso social que sai mais em conta, você pode doar um livro ou um quilo de alimento e você também tem esse ingresso social. E existem as gratuidades, né, de alunos de rede pública, professores, policiais, bombeiros, etc. Você pode acessar bienalpernambuco.com para conferir aí esses detalhes. Tem o site que está bem explicativo, Isso, né? Tem a programação lá. Então, assim, dá uma olhada, cada programação tem suas especificidades. Normalmente é chegar e entra. Algumas delas, às vezes, possuem essa coisa de você ter que reservar lá horário. Mas até onde me consta aqui, na minha memória, porque é muita coisa, eu acho que não tem isso não. Acho que a gente está aqui, com o site, né? A Bienal Internacional do Livro. Você pode conferir a programação, ver direitinho como é que você faz, Tá vendo? Tem ali, a programação, ingressos, inscrições, o contato, qualquer dúvida. Aqui a programação toda. Está praticamente fechada, já acho que está uns 99% fechado. Eu tenho o prazer de estar aí também nessa programação como escritor. E a minha relação com a Bienal, ela vai bem antes. Né? Eu presido a ideação desde 2017, mas eu já frequentava a Bienal como leitor e como autor também. Então, assim, é muito legal estar dos dois lados, né? Entender. A gente, como autor, sempre cobra que os eventos valorizem mais, que paguem cachê, mas quando você entra para o outro lado, você vê que o buraco é mais embaixo, né? E que o ideal é que a gente conseguisse um volume de receita que proporcionasse pagar todo mundo. Acho que a edição passada a gente conseguiu, acho que pelo menos 95% dos autores que foram remunerados. Esse ano está difícil, a gente está tentando. Inclusive, a gente conseguiu alguns bons nomes aí nacionais, estão vindo pelas editoras, sem a gente pagar cachê. Então, assim, é um desafio muito grande, sabe, Meire? O que a gente precisa pensar em relação de Bienal e de outros eventos literários que acontecem, principalmente no Nordeste do Brasil, é de consolidá-los, né? É da gente pensar que são plataformas, de fato, de resistência mesmo, de dizer, olha, nós estamos fora do eixo, mas nós estamos vivíssimos, né? A gente ostenta aí um título maravilhoso de ser a terceira maior Bienal do Brasil. Isso é maravilhoso, a gente vê a Bienal da Bahia crescer cada vez mais, a de Salvador, a de João Pessoa, a de Maceió, a de Fortaleza, né? Então a gente precisa que o Nordeste, de fato, amplie essas possibilidades da economia criativa para que a gente possa ter uma cadeia local também muito forte, né? É interessante você falar sobre estímulo, né? Porque o estímulo vem de casa, né? Segue para a escola e permanece pela vida. E é muito importante a gente ter a consciência de que a leitura nos abre portas. Gente, isso não é balela, não, é de verdade. Agora, se você precisa de um estímulo, de treinamento, tem oficinas, tem pequenos cursos, palestras que serão realizados. Isso. Que tipo de curso, que tipo de palestra vocês vão oferecer nesse evento? Tem coisa de literatura, tem coisa de gastronomia, tem coisa de música, né?
Você falou da Bienal de 2021, ela foi o primeiro grande evento literário realizado pós-pandemia. A gente ainda estava na pandemia, na verdade, com público presencial. Então, foi um case de sucesso. A gente teve gente do mercado do Brasil todo de olho, querendo saber como é que a gente ia conseguir fazer aquilo. A gente tem a parte de cinema também, que é muito forte na Bienal. A parte da literatura infantil que se desdobra para música, né, para contação de história, que está muito afim ali. Então, assim, a gente consegue envolver muitos atores nisso aí. E a gente tem conseguido, por exemplo, a gente está vendo Chico Sá ali aparecendo agora, Chico vai estar aqui também, a gente vai ter um cara que eu acho maravilhoso, que é o João Manzanello Carrascosa, a gente vai ter o Oscar Barriga, que é peruano, que é muito conhecido na área dos quadrinhos, Carlos Ruas, o carioca, que esteve aqui acho que em 2019, eu bati um papo com ele, foi até eu que mediei esse painel, que é um cara massa e tem um trabalho maravilhoso com um sábado qualquer. E também tem cursos para quem quer aprender a investir, a faturar nesse mercado, né? Tem né? Nath Finanças, né, que vai estar com a gente também, que é bem conhecida aí no meio. E aí é interessante, a gente vê cada vez mais a literatura se abrir para outros nichos, não é? De pessoas de outros nichos que acabam publicando. É claro que a gente pensa muito na leitura de fruição, né, daquela que realmente te tira. A gente conversava aqui em off um pouquinho sobre o poder de ler, né? E aí eu lembrei de uma pesquisa que foi feita recentemente, eu não vou lembrar qual universidade, mas foi de fora, que coloca de maneira muito clara que quem lê o livro físico consegue reter melhor as informações do que quem lê na tela, né? E tem as explicações para isso, né? A tela, para o cérebro, já traz a ideia de entretenimento, de redes sociais, de outras coisas que a gente vê. O livro não, o livro realmente é um momento offline. E como a gente precisa desse momento offline? Como a gente precisa fruir, viajar, né? Então, interessante que você está falando aí do livro digital, né? E tem o livro físico também. De acordo com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, gente, a venda de livros caiu 2,96% basicamente no primeiro semestre, mas o faturamento do setor cresceu em média 2,5%, 2,31%, graças aos sucessivos aumentos de preços, isso sim. E aí a gente destaca também os best-sellers, que subiram de preço. Como é que a gente pode entender essa conta, Sidney? Existe uma equação delicada aí, não é? Porque os insumos já aumentaram demais. Então, para você ter uma ideia, o pessoal que faz financiamento coletivo, às vezes tem muita dificuldade, porque ele faz um orçamento, ele passa, por exemplo, 90 dias de campanha, e aí ele consegue aquela verba. Quando ele vai rodar o livro já não é mais o mesmo preço, porque o papel subiu, porque é bem complicado. Então, há um gargalo nisso aí. E esses números, Meire, a gente tem que pensar, eles são muito flutuantes, não é? Então, a gente pensar num panorama geral, saindo de uma pandemia, não é simples. Então, são vários fatores que influenciam para a gente ter uma visão mais macro e não são tão específica nos números em si. Mas isso é um problema. Eu acho que o aumento do custo tem sido um problema. Eu acho que o Brasil pode e deve adotar novas políticas de incentivo ao livro, né? E aí não é a gente não está defendendo aqui que o pessoal fica, você só quer mamar. Não é mamar, gente. Não, gente, pelo amor de Deus, é a construção de uma sociedade cadeia. Mais racional, né? E é uma cadeia, né, Meire? Então, assim, não vai beneficiar só quem produz, vai beneficiar quem lê também lá na ponta, né? Quais são os destaques hoje em relação a temas, né? Que assuntos têm ganhado maior visibilidade, sei lá, na preferência dos leitores? Meio ambiente, sustentabilidade, né? O que tem sido assim mais procurado? Isso meio, não sei se você lembra que teve uma época que os mais vendidos eram aqueles livros de pintar. Então isso é meio louco, assim, o mercado fica buscando soluções. Será que depende da soluções. Estratégia de marketing, né? De cada escritor, sempre, né? De cada autor, né? Sempre, mas cabe muito também o momento. Então, assim, eu acho que vai muito de projeto de autor. Eu, por exemplo, como escritor, eu jamais vou me preocupar com o que é que está dando dinheiro no momento. Eu não escrevo para ganhar dinheiro. Eu gostaria muito, um dia, de talvez ficar rico com minha obra literária. Isso é um sonho, talvez, de quem produz. Mas eu acho que se a gente conseguisse no Brasil, pelo menos possibilitar com que o escritor viva da profissão dele, isso seria ideal. Porque é um desafio muito grande a gente conciliar as várias atividades que a gente faz. Mas veja, com a escrita. Quando um escritor, ele lança uma publicação, uma obra, ele pode viver daquele livro com palestras, com cursos, dependendo do conteúdo daquele livro. Mas não é simples. Não é simples. Então, por exemplo, a gente está trazendo Nath Finanças. Nath ficou famosa nas redes sociais por dar dicas de finanças para o pessoal.
Então, ela consegue vender legal, ela consegue dar bastante palestra, porque ela teve uma visibilidade muito grande. Quanto mais presença nas redes sociais, menos tempo offline você tem. Então, o pensador, aquele cara que realmente encara a literatura como uma coisa que é o que a literatura traz, né? O poder de pensar, o poder de ir além, não é? A gente já entra numa dicotomia complicada, num certo paradoxo, né? De estar menos presente em redes sociais e poder ter uma produção mais séria. Agora, então, em tempos de redes sociais, né, e leituras rápidas, né, com conteúdos que muitas vezes nem se aprofundam tanto como você está falando aí, como é que a gente pode despertar, por exemplo, nas crianças, nos adolescentes e até nos adultos mesmo, essa forma de degustar os livros, de querer interpretar um texto para formar uma consciência crítica? Só tem uma palavra, Meire, exemplo, né? E aí eu tenho 2 cases maravilhosos dentro de casa, né? Eu tenho um filho hoje com 26 anos que estuda em Portugal e Vitor, eu já era escritor na época e ele não gostava de ler. Eu assistia muito filme com ele, muito cinema a gente via, e ele sempre com a cabeça muito à frente. E eu dizia, como é que eu vou fazer meu filho ler? Né? Como é que eu vou dar um tesão nele sem ser chato, sem estar impondo, que isso aí não funciona, né? Então é o exemplo. Uhum. E eu descobri através dos quadrinhos. A paixão dele pela literatura começou com os quadrinhos. A gente tinha assistido V de Vingança, o filme, e eu estava em Belém fazendo um evento literário e encontrei o quadrinho, a HQ, e eu levei para ele. Ele devorou da noite para o dia, e era um HQ que não era curta. Uhum. Então eu digo, achei o caminho, não é? E ele hoje é um leitor maravilhoso. E eu tenho uma filhinha em casa com 4 anos hoje, vai fazer 5, Maia. Né? Então, depois de Vitor, depois de tanto tempo, Maia hoje é minha leitorinha. Ela ainda não sabe ler, mas eu pego livros, por exemplo, não só livros ilustrados, infantis, mas a gente já leu recentemente. Eu acabei de ler O Pequeno Príncipe com ela. Ai, que maravilha. A gente leu Alice no País das Maravilhas. Até esse contato, né, entre pai e filho, mãe vital, e filho. É vital. Nossa. Então, assim, o filho e a filha vê pai, mãe, avô, sei lá, os responsáveis que tem lendo, já é um grande exemplo. E se você lê com eles, aí é mais ainda. Então, a gente tem um problema cultural, Meire, de fato, aí. Um gargalo cultural. Tem uma coisa bem simples que eu costumo citar. Quem é que dá livro de presente? Eu. Eu. eu dou e gosto de receber. Somos 2, mas são exceções. Porque normalmente você pensa para a criança, um brinquedo, uma roupa, ninguém pensa em dar um livro. E olha que a criança ainda recebe. Quando entra para a adolescência, que você já lá em casa entra é mangá, no modelo... Viu? Lá em casa é mangá. Pronto, que é outro nicho maravilhoso, né? Então, quando você pensa no modelo de escola, por exemplo, que nós temos hoje, nós temos uma escola muito lúdica, infantil, e quando isso passa para entrar na adolescência, a gente começa já a engessar o cara, já pensando no modelo de negócio que existe hoje. Então, se o mundo pede por criatividade, né, esse mesmo mundo brocha a tua criatividade, porque você não tem muitas condições. Quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que gasta, eu vou falar por baixo, 3 horas no trânsito por dia, só para ir e voltar do trabalho, né, que poderiam ser 3 horas de fruição, e normalmente não são, porque os ônibus não são muito confortáveis, porque é muito barulhento, às vezes é muito cheio. Né? E olha, eu tenho um sobrinho que levava 6 horas por dia para ir e voltar do trabalho. Então, assim, a gente tem um gargalo cultural muito grande. Eu conversava uma época dessa com Cristóvão Buarque e Mandetta, a gente estava num evento, no CinePE, até mandar um abraço para a Bertine aqui, a gente estava num momento muito legal lá, e eu não lembro se foi Cristóvão ou se foi Mandetta que dizia, olha, o problema da cultura no Brasil vai ser resolvido como ela se tornar cláusula pétrea da Constituição, como a educação é. É a questão da prioridade. Então, vai ser prioritário, vai estar obrigatoriamente com verba garantida e a gente passa a ter uma política séria voltada para isso. Enquanto a gente não tiver, a gente vai estar discutindo muito isso ainda de maneira capenga. Né? Ou seja, né, qual é o caminho para quem quer publicar um livro hoje? Olha, as plataformas digitais, elas trouxeram uma amplitude disso, né? Claro que a gente continua tendo o mesmo problema. Quantos autores não publicam hoje? Né? A gente poderia ter mais, mas é muita gente. Né? Antigamente você concorria numa livraria, então você entrava na livraria, você tinha X autores vivos, 3X autores mortos, e você tinha que fazer seu livro aparecer de alguma forma, e muitas vezes você não tinha dinheiro, não tinha o apoio necessário para fazer aquilo emergir. Com as redes sociais, você consegue hoje, às vezes até pela quantidade de seguidores, já se destacar de alguma maneira para ter seu produto, seu livro, né, transformado, né, num produto de leitura.
Mas hoje você tem, continua tendo as editoras como plataforma, você tem as autopublicações, você tem as plataformas de escrita, né, tipo o Wattpad, onde as pessoas vão publicando lá e começam a ter seguidores. Tem vários caminhos para essa publicação. O que a gente tem que, claro, sempre ter em mente o autor não pode ser apenas aquele cara que escreve e fica sentado. Ele tem realmente que botar a cara, ele tem que buscar visibilidade, ele tem que estudar sempre, ler bastante, ele tem que ter tutano, né, para fazer com que a obra dele seja de fato bem vista. Né? Pois é, tem que batalhar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a programação da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, com foco para as crianças. Olha, tem Bienalzinha vindo por aí. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios hoje, falando sobre o mercado literário. A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco começa dia 6, próxima sexta-feira, hein, gente? E vai até o dia 15 deste mês, no Centro de Convenções em Olinda. Haverá lançamentos de livros, cursos, palestras, bate-papo com escritores, contação de histórias, espetáculos. Uma oportunidade para você botar a leitura em dia ou até entender como pode investir e faturar nesse mercado. Nós estamos com o escritor e organizador da Bienal, Sidney Nicéias. Vamos direto ao assunto? Bienalzinha. O que é que o público pode esperar? Olha, a Bienalzinha é a cerejinha do bolo, nossa, né? Assim, para quem não sabe, classicamente a Bienal de Pernambuco, ela acontece sempre tendo o dia 12 no meio da programação. Então sempre. Tem uma programação especial para o dia 12. Tem uma área específica, né, que vai funcionar durante toda a Bienal. No dia 12, aí a coisa é mais específica ainda. Então, assim, na Bienalzinha é onde todo esse universo voltado para o público infantil acontece, né? Oficinas, contação de história, música, tem muita coisa legal. A gente tem um orgulho, assim, imenso de poder realizar a Bienalzinha como um evento, um mini pavilhão dentro do nosso pavilhão, né? Eu tenho uma área específica para isso. Claro, por entender que a criança é o começo dessa história, mas é bem interessante porque se você olhar a programação da Bienal, a gente tem coisa para todas as faixas etárias. Então, o que a gente entende é que isso precisa continuar até a vida adulta, de fato. Então, a gente falou muito aqui de preço de livro também, de tudo, e é interessante, tem muita promoção também dentro. Você que não está indo por conta de preço de livro, está indo para achar coisa diferente, você vai ter os estandes lá muito especializados, com coisa. Tem gente que não vai muito pensando tanto no preço, porque quer o diferente, não é? E tem muita gente que diz, bom, eu quero aproveitar as promoções. Então, você encontra muita coisa boa em Bienal. Tem muitos títulos interessantíssimos. Muito. A gente vai ter grandes editoras do país lá no evento. Então, assim, é uma oportunidade única de conseguir coisa muito boa com preços bons, né? Sidney, crianças também podem fazer lançamentos? Sim, a gente... eu não sei esse ano como é que está, eu não dei uma olhada ainda, mas normalmente a gente tem criança publicando também e fazendo lançamento lá. E esse estímulo para a escrita, já tão jovem, é muito interessante também. Aquela área do Artist Alley que a gente pega, tem gente às vezes com 12 anos, 13 anos, uma galera novinha, né, que já ilustra, que já faz quadrinhos. Então é muito interessante, independente do segmento, a gente ter um público muito certo para aquilo ali. A Bienalzinha acaba sendo a menina dos olhos para a gente, né? Qual é a orientação, por exemplo, para aquelas escolas, né, que querem levar os alunos para a Bienal? Pagam, tem desconto? O que é que elas devem fazer? Elas devem se programar antes? É importante a programação antecipada. Entre em contato lá, dá uma olhadinha. A gente vai deixar o site aqui, bienalpernambuco.com. Entre em contato lá com a gente, diz que vai levar uma caravana. Inclusive, nem cobra ingresso para a caravana, isso é bem interessante. A gente tem, por exemplo, aquele horário da manhã, que a Bienal vai de 10 da manhã até 9 da noite. Então, muitas vezes pela manhã as escolas têm dificuldade e a gente tem aquele horáriozinho lá que é clássico, né? A gente faz muita coisa, às vezes, de manhã, para estudantes que vão lá, né? Então, entre em contato com antecedência. Ali, gente, ó, tem a programação, ingressos, inscrições e contato. Tem uma aba de contato e lá. tira a dúvida, né? Você é uma pessoa que se liga muito nessa questão de levar o conhecimento para as grandes massas, mas também se preocupa com os jovens, né, com os adolescentes, as crianças. Você faz palestras, você leva conhecimento. Como é que funciona essa dinâmica na tua vida, Sidney? Além dos 7 livros, né, que você está publicando mais um agora. Isso é uma coisa tão presente na minha vida que foi o que me motivou a aceitar, por exemplo, dirigir a Ideação,
que é uma ONG, então a gente faz muitos projetos voltados para o social. A palavra legado, ela acompanha a minha vida, assim. Eu acho que participar de um projeto social ou de ações que não se preocupem em deixar um legado, para mim não interessam muito. Você vai resolver um probleminha ali, mas e o que fica? Então, o Brasil precisa de projetos de longo prazo. Então, assim, eu costumo dar oficinas. Mesmo nas oficinas pagas de escrita, eu sempre abro cotas para quem não pode pagar. Né? E a gente tem produtos que às vezes a gente faz via Lei Rouanet, ou via Fucultura, ou às vezes com iniciativa própria, em bibliotecas comunitárias, em escolas públicas. A gente vai onde o livro pouco chega. E tem uns cases interessantes, Meire, rapidinho aqui, que me incomodam tanto. Tem dois principalmente. Um foi no Rio de Janeiro, eu fui lançar o livro e fui bater um papo numa escola pública. Eu pedi, arruma uma escola pública, eu bater um papo com os alunos, levar o livro. Eu tenho um livro infanto juvenil, na época eu estava lançando. E eu cheguei lá, uma das menininhas, estavam 3 menininhas juntas assim, devia ter uns 10 anos de idade, e ela viu minha foto no livro e fez, é ele! Aí eu perguntei à diretora, quantos escritores já vieram aqui? Ela, nenhum, você é o primeiro. Nossa. Isso no Rio de Janeiro. E o outro, um ex-aluno que eu tive numa oficina de escrita, né, que era até da cidade de Tabajara, que no penúltimo dia de aula ele veio conversar comigo e disse, professor, eu estou com um problema. E o que foi? Ele disse, vai acabar a oficina e eu não vou ter mais com quem conversar sobre literatura, porque meus amigos não leem, não escrevem, não. Nossa, então, essa é a realidade que a gente tem. E o escritor que não está com a cabeça muito voltada para tentar melhorar isso, tem um engajamento nesse sentido, eu acho que ele não está fazendo tudo direito. Claro, escritor é escrita, mas eu acho que a gente tem um papel social que a gente pode cumprir. E aí é onde eu tento realmente fazer, é muito difícil equilibrar a agenda, mas eu estou sempre abrindo espaço. Né? Sou sempre convidado e me chame. Eu tenho uma brincadeira, viu, Meire? Eu digo, eu não sou camisinha não, mas me usem. Olha, vamos lá, a gente está com o tempo no finalzinho, é uma conversa muito gostosa. Mas, gente, Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, de 6 a 15, agora de outubro, no Centro de Convenções em Olinda, que vai ser uma delícia, né, Sidney? Isso, está todo mundo convidado, intimado, né? Compareçam, prestigiem, vá ver lá aquele autor que você gosta, a autora que você curte, vá descobrir autores novos, vai entender a cena pernambucana, vai conhecer a cena pernambucana, esses artistas independentes, leva as crianças, é um ambiente muito agradável, com praça de alimentação, né, com muitas possibilidades. Então vamos respirar o livro, vamos respirar a cultura. Fica o convite aqui, a intimação feita. Me espere lá. Estaremos juntos. Muito obrigada pela conversa tão gostosa. Bom dia para você, bom domingo e sucesso na Bienal. Gratidão, um beijo no coração de todos. E o Poder e Negócios volta no próximo domingo às 10 horas da manhã. Eu te espero, hein? Tchau, tchau. Até lá.